Olá, meu nome é Nildo Ferreira, eu moro nos Estados Unidos, onde nós temos a famosa Rota 66, a rodovia mais famosa da América. Mas aqui eu quero falar sobre a Rota 66 espiritual, que é a nossa Bíblia Sagrada. E com certeza ela é a jornada que te leva para o melhor de Deus. E hoje nós vamos viajar aprendendo sobre os levitas da Bíblia. Quem eram eles? Como viviam? O que comiam? O que vestiam? Mas antes, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal aqui, aperte o sininho para você receber as notificações. Também aperte o gostei, por favor, para ajudar a impulsionar esse vídeo. Envie esse link para seus amigos e, é claro, você pode estar fazendo o seu comentário e participando com a gente no chat agora, tá bom? Vamos viajar? Bom, antes de me converter, eu já tocava, eu era músico, né? Tocava numa banda, tocava em festivais. Eu comecei cantando, depois comecei a tocar e fui tocar numa banda de fato. Então depois eu fui para a igreja. E quando eu comecei a tocar na igreja, eu aprendi que eu era um levita. Uau, amei, achei fantástico, bacana demais. Mas a questão é que eu não tinha noção nenhuma do que significava esse termo, levita. E eu acho que hoje em dia ainda muita gente, apesar de se chamar levita ou de chamar os outros de levitas, também não sabe o que significa na Bíblia. Bom, não sabia até hoje, né? Mas hoje nós vamos aprender sobre esse tema, tá bom? Em primeiro lugar, os levitas eram os descendentes de Levi, o terceiro filho de Lia com Jacó. Jacó que se transformou em Israel, né? Levi vem da palavra hebraica lavar e significa aproximar, né? A Lia deu esse nome para ele, dizendo, agora o meu marido se chegará a mim, né? Ele se unirá a mim. Então, partindo da etimologia, né, da raiz desse nome, nós dizemos hoje em dia que os levitas aproximam o noivo Jesus da noiva igreja, através da adoração. Mas os outros dois momentos em que a Bíblia fala sobre Levi não são bons não, querido. No primeiro, ele está revoltado demais porque a irmã dele sofreu um abuso, né? A irmã dele chamada Diná, e aí ele se junta com seu irmão Simeão e eles matam o jovem que tinha cometido esse ato, né? E o jovem tinha até tentado resolver, propondo casamento, enfim, mas eles arrumaram emboscada lá e aí eles mataram, né? Jacó ficou muito mal com isso tudo, né? E depois, o segundo momento, então, é no momento da bênção que Jacó está dando aos seus filhos, no final de Gênesis. E aí Jacó dá uma palavra dura para ele, disse que ele e Simeão, eles tinham levantado a espada com violência, em ira, e por isso eles não teriam espaço entre o seu povo. Nessa palavra dura que Jacó está dando, ele diz, vocês não se unirão, serão espalhados. Justamente o contrário do que significa o nome Levi, que é unir ou agrupar, né? Mas Deus, que é capaz de transformar maldição em bênção, ele reverteu toda essa situação na tribo de Levi. Daqui a pouco você vai saber como é que aconteceu tudo isso. Moisés, Arão e Miriam, eles eram da tribo de Levi. Miriam era profetisa e era uma adoradora também. Em Êxodo 15, a Bíblia registra, né, o cântico de Miriam, quando ela liderou as mulheres de Israel numa celebração, né, numa adoração, cantando e dançando por Israel ter atravessado o Mar Vermelho e se livrado dos soldados egípcios. Ela também é citada lá em Miqueias capítulo 6, versículo 4, onde Deus diz que ele livrou o povo de Israel do Egito e colocou tanto Moisés, Arão e Miriam à frente do povo. Então, ela com certeza exerceu um papel de liderança muito importante também diante de Israel. Deus levantou, é claro, Moisés como libertador e legislador, e Arão viria a ser futuramente o sumo sacerdote, responsável pelo trabalho do tabernáculo e líder dos levitas. Agora existe algo muito interessante aqui que aconteceu. Deus declarou uma palavra de bênção para Israel, mas porque essa palavra era condicional, Israel acabou perdendo essa bênção. Vamos conhecer um pouquinho dessa história. Quando o anjo da morte passou no Egito, se lembra, o anjo da morte passou matando os primogênitos, Deus orientou os israelitas a fazer o quê? Eles deviam celebrar a Páscoa, matando o cordeiro, comendo, né? E depois eles iam usar o sangue para passar na porta, né, da casa de cada família de Israel. E assim, os primogênitos de Israel foram livres da morte.
Então, em Êxodo 13:2, Deus diz que os primogênitos serão dele. É como se Deus estivesse dizendo, eu os livrei da morte, agora eu quero que eles vivam para mim. Depois, em Êxodo 19, Deus diz a todo Israel, se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade exclusiva, serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. Uau, meu Deus! Então, todo primogênito seria de Deus e todos os israelitas seriam sacerdotes. Israel seria uma nação santa que ministraria às nações da terra. Mas, infelizmente, em Êxodo 32, quando Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos de Deus, a lei, enfim, os israelitas se rebelaram e fizeram um bezerro de ouro. Você sabe dessa história, né? Arão perdeu o controle, e aí o povo desembestou, Foi para a idolatria, descambou, abandonaram a Deus. Quando Moisés volta do monte, ele fica muito indignado com o povo, e aí Moisés faz um desafio, Ele diz, quem é do Senhor, junte-se a mim. Querido, nesse momento, um momento muito importante, porque neste momento, somente os da tribo de Levi tomaram essa decisão. Se arrependeram e se voltaram para Deus. E aí Moisés aumenta o desafio, ele fala, agora vocês vão matar os rebeldes. E aí assim eles fizeram, querido, eles demonstraram de fato a aliança que eles tinham firmado com Deus naquele momento. E a partir de então, Deus muda completamente a configuração inicial. Em Números 3:12, ele diz que ao invés dos primogênitos de cada família das tribos, Deus agora diz que vai usar os levitas, são os levitas que vão estar diante dele. E a partir daquele momento também, não mais os israelitas seriam sacerdotes santos, mas apenas os levitas fariam esse papel. E isso aqui é muito relevante. Por quê? Primeiro demonstra que Deus escolhe a todos, mas quando alguns se levantam contra, Deus vai tirar essas pessoas, vai colocar outros no lugar, vai substituir de fato essas pessoas. Em segundo lugar, que Deus pode transformar maldição em bênção. Os levitas tinham uma palavra de maldição e de juízo de Jacó, de que eles seriam o quê? Espalhados. E isso realmente ia acontecer, na posse da terra, eles foram espalhados, A tribo de Levi não recebeu uma terra como as outras tribos, E Deus sabia disso. E ele transformou a circunstância deles estarem espalhados em eles serem o quê? Os representantes de cada tribo diante de Deus. Então eles estavam em todos os lugares, eles estavam entre todas as tribos, e então agora eles podiam ser os representantes dessas tribos diante de Deus. Deus é tremendo demais, amém, querido? Tô viajando, sem nunca desistir, eu sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. E aí os levitas foram divididos em 3 grupos, os gersonitas, os coatitas e os meraritas. Cada uma dessas divisões tinham as suas funções específicas no tabernáculo e no serviço do templo de Jerusalém. Os gersonitas eram responsáveis pelas cortinas de tecidos do tabernáculo, assim como os objetos do santuário. Os coatitas eram responsáveis por transportar as peças do tabernáculo, incluindo a Arca da Aliança e outros objetos sagrados. Os meraritas eram responsáveis por transportar as estruturas do tabernáculo, incluindo as tábuas e as vigas. Mas Moisés separou Arão para ser o sumo sacerdote e os seus filhos para serem sacerdotes e depois assumiriam como sumos sacerdotes também, Enquanto que os membros das outras famílias, eles eram o quê? Auxiliares, eram levitas, mas eram auxiliares dos sumos sacerdotes e dos sacerdotes. Os levitas e o zelo, importante demais. Os levitas, eles têm um compromisso em preservar a santidade do acampamento. Eles eram vistos como o opônimo do zelo com Deus. O que significa essa palavra estranha, Opônimo, uau, eu também não sabia não, querida. Essa palavra ela significa uma homenagem ou uma associação a uma pessoa, um nome ou uma situação. E neste caso, ela tem relação com o zelo. E de onde vem isso? Muito bem, Levi significa ajuntar, como eu já falei, unir, mas também Levi tinha matado os homens, Lembra dessa história? Para se vingar do estupro da sua irmã, do abuso da sua irmã Diná, Então eu também já comentei isso, Mas apesar desse ato ter sido reprovado por Jacó, ele acabou revelando algo que estava no DNA de Levi. Ele agiu de forma desproporcional, com certeza, o que ele fez. Mas
havia zelo na intenção dele. E isso foi revelado de fato, né? Posteriormente, Finéias, que era neto de Arão, descendente de Levi, era sacerdote. E no momento de um profundo desvio moral de Israel, ele matou um casal que iria ter relações sexuais ilícitas. E aí ele foi exaltado por Deus pelo seu zelo. No Novo Testamento, quando a gente olha João Batista, o grande profeta, né? Ele é conhecido por suas palavras duras, né? E o seu zelo por Jesus. Eu sou amigo do noivo. Ele é o noivo, né? E ele era descendente de Levi. Então, ser levita também queria dizer ser zeloso para com as coisas de Deus. Uau, que coisa tremenda. Como eu já mencionei há pouco, os levitas não receberam herança tribal. Deus seria a herança deles. Então, eles começavam o serviço a partir dos 25 anos de idade. Estavam totalmente dedicados, né? E aí o trabalho que eles desempenhavam no templo era muito, muito importante para a nação como um todo, né? Para cada tribo, né, que eles representavam, era um trabalho muito importante. Então, o povo tinha a responsabilidade de sustentá-los com os seus dízimos. E aí eles recebiam os dízimos e eles pegavam os dízimos dos seus dízimos e davam à família sacerdotal, que era a família de Arão. Então eles não herdaram terra, né, mas eles herdaram cidades entre as tribos que eles ocupavam. Havia 3 distinções entre os levitas. Primeiramente, os levitas eram todos descendentes de Levi. Depois, os levitas eram sacerdotes da casa de Arão, descendentes de Gerson. E finalmente, os levitas descendentes de Coate e de Merari eram os auxiliares dos sacerdotes. Depois da construção do Templo de Salomão, as obrigações deles foram adaptadas para atender aos cultos do santuário. Até porque agora não tinha o tabernáculo para ser transportado de um lugar para outro, né? E como eles se vestiam? Vamos lá. O sumo sacerdote usava um éfode de linho fino com fios de ouro e azul, roxo e carmesim. Ele tinha um peitoral, o peitoral do juízo, né, com as pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Ele usava um manto azul com sinos e romãs nas bordas, uma mitra de linho fino com uma placa de ouro na testa que dizia Santidade ao Senhor. E ainda ele usava um cinto de linho fino bordado com fios de ouro e azul, roxo e carmesim. O sacerdote, por sua vez, usava uma túnica de linho fino com mangas curtas e bordas ornadas. Ele usava um cinto de linho bordado com fios de ouro, azul, roxo e carmesim e usava também um turbante de linho fino com uma faixa de tecido azul. E já os auxiliares usavam a túnica de linho fino, sem mangas, e um cinto de linho fino. Então eles usavam isso especialmente nas cerimônias, e você pode ver isso olhando em Êxodo capítulo 28. O sumo sacerdote ele desempenhava uma função especial de fazer a oferta expiatória anual no Santíssimo Lugar, né? No dia da expiação. Levítico 16 fala sobre isso. Os levitas exerciam seu ministério em 2 direções. Em alguns aspectos, eles representavam o povo diante de Deus. E em outros, eles eram representantes de Deus diante do povo. A primeira posição é ilustrada na cerimônia das ofertas e a segunda na determinação das restrições para a preservação da santidade ao redor do tabernáculo. Ambas as dimensões do trabalho dos levitas estavam relacionadas com a função primária deles, promover a santidade do povo. Quando o templo foi construído em Jerusalém, no templo de Salomão, os levitas tinham assumido várias outras funções ligadas ao templo. Haviam os porteiros, os guardas, os administradores, os músicos, os líderes de louvor e também os professores que ensinavam, os mestres, né, que ensinavam a lei de Deus para o povo. Bom, para simplificar o papel dos levitas, querido, eles deviam fazer lembrar Israel sobre o Deus que era santo. Mas os levitas eram semelhantes ao povo no ideal, né? No ideal divino, que era que o povo se tornasse santo, né? Eles eram para ser um tipo de referência, né? Enquanto os levitas guardavam os arredores do tabernáculo, né? O povo tinha que guardar o que? Os arredores de Israel, né? Este princípio de imitação é simbolizado na maneira como as pessoas usavam o cordão azul na roupa. Lá em Números 15, 38 fala sobre isso, né? Era um lembrete, né, da sua função paralela ao sumo sacerdote. Tudo isso com o objetivo de que Israel fosse uma nação distinta e separada, ou seja, santa, como o povo de Deus.
não só na vida religiosa, mas em todos os aspectos da conduta nacional. Deus separou os levitas para que pudessem ser uma referência para Israel, que, uma vez consciente, seria também a nação santa que ministraria às outras nações. Em Josué, os sacerdotes eram os que cumpriam a tarefa de carregar a Arca da Aliança. Em Juízes, o levita de Mica era de Judá. E aí poderia ser apenas uma localização geográfica, ou penso também que talvez pessoas de outras tribos poderiam estar entrando também para ser levita, né? Aconteceu um caso que é complicado, até a questão de Samuel, né? Se Samuel ele era de fato um descendente da tribo de Levi ou se ele era da tribo de Efraim. O sumo sacerdote permaneceu na família de Eleazar, terceiro filho de Arão, até a época de Eli, e foi devolvido à família de Eleazar, com ela permaneceu até a época de Salomão, em que Zadok se tornou o sumo sacerdote. Viajando sem nunca desistir, eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir. Todas as referências dos sacerdotes no Novo Testamento pressupõem que havia uma continuidade de fato histórica, né, e religiosa do Antigo Testamento. As funções deles, portanto, não são explicadas e são consideradas legítimas por Jesus. Entretanto, a gente olha e analisa, né, que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, refletiam situações de confronto, né, com Jesus. A oposição a Jesus foi aumentando. Quanto mais Jesus falava da sua missão, parece que as coisas ficavam cada vez mais complicadas, né? E o conflito intensificou de tal forma que, de fato, foi quando eles conspiraram, né, atingiu o auge na prisão e no julgamento de Jesus. E o conflito continuou depois, né, na igreja primitiva, né? Houve muita perseguição por parte dos sacerdotes. No livro de Hebreus, nós vemos os crentes em Cristo atingir a condição plena de reino sacerdotal, né? Por meio de Jesus, o nosso sumo sacerdote, nós também agora somos sacerdotes. E para terminar, vem a pergunta: existem levitas hoje? Atualmente, entre os judeus, os descendentes de Levi, é claro, mas os levitas, eles já não realizam, né, as suas funções. Por quê? Porque você sabe que o templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Agora, na maioria das igrejas, né, se tornou comum a gente chamar os membros do Ministério de Louvor de levitas. Como eu disse para você, desde a minha conversão, eu tenho um livro chamado Bois ou Levitas, né? Mas as funções, de fato, dos levitas seriam diferentes, porque naquela época, né, os levitas faziam muitas coisas, né? Estavam encarregados de muitas tarefas, né? Tarefas braçais. Então, hoje, o pessoal do teatro, o pessoal da dança, os cantores, né, o Ministério do Louvor, o pessoal que mexia com limpeza, tudo seria considerado levita, né? Outra coisa importante é lembrar que, apesar de usarmos a figura, a simbologia dos levitas na igreja, né, que é importante, né, para falarmos de santidade, seriedade no serviço a Deus, mas na verdade nós não somos descendentes naturais e nem espirituais de Levi. Nós somos descendência espiritual de Abraão, como pai da fé, né? E quanto ao sacerdote, nós somos descendentes de Jesus, o nosso sumo sacerdote, que não pertence à ordem de Levi. Jesus era de Judá, né? A Bíblia diz que ele pertence à ordem de Melquisedeque. Mas eu acredito que, na verdade, todos nós nos encontramos num único lugar, na presença de Deus, adorando ao Senhor, servindo a Deus da melhor forma possível. Seja com sacrifícios, seja com instrumentos, sejam trabalhando, né? Seja em Jerusalém, seja em espírito e verdade, o importante é adorarmos o nosso Deus. Amém? É isso. E aí, como foi para você aprender um pouco sobre os levitas? Você entendeu que a partir de agora todos nós somos reinos e sacerdotes, levitas do nosso Deus, né? E nós somos sacerdotes de Jesus, né? Diga aí, tem algo que eu deixei de falar? Talvez eu deixei de falar, né? Tem várias coisas sobre os levitas, né? Mas eu acho que eu trouxe algo importante para você. Mas deixe seu comentário aí para enriquecer o material. Antes de orar, deixa eu já te pedir novamente que você deixe o seu gostei. Se você não colocou ainda, coloque o seu gostei, é muito importante. Se inscreva no canal, aperte o sininho. Por favor, que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos, que vai ser uma grande bênção para eles, com certeza. Amém? Vamos orar, querido. Pai, eu quero te louvar, te agradecer por esse momento tão especial, que nós aprendemos sobre os levitas. Pai amado, quantas coisas eram importantes no tabernáculo, no templo, na tua obra, e que os levitas ajudaram.
Principalmente, Senhor, ensinar as pessoas a santidade, a separação, a aliança com Deus, o compromisso, a consagração. Senhor, eu te louvo por isso, por essa mensagem que nós temos dos levitas. E nós sabemos, Senhor, que eles tiveram um papel muito importante e que hoje nós usamos o nome levita para o ministério de louvor, mas que podemos usar para muitas áreas da igreja, porque são aqueles que servem a Deus de alguma forma. Mas acima de tudo, Senhor, nós te louvamos por Jesus, que é o sumo sacerdote. Jesus, que a tua palavra diz que quando ele entregou o seu espírito, quando ele de fato morreu por nós, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Ó Deus abrindo o caminho, Jesus abrindo o caminho para que pudéssemos entrar e que pudéssemos ministrar diante do Senhor. Se hoje nós podemos estar na tua presença, orando, te louvando, te buscando, falando contigo, é porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, cumpriu o seu papel. Senhor, nós te louvamos e te pedimos que nós possamos entender completamente essa mensagem e que possamos no nosso dia a dia sermos adoradores. Como Jesus disse, a hora de chegar em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Assim nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Deus te abençoe muito, muito, muito. Até a próxima viagem na Rota 66 Espiritual.